Boa tarde, Kathleen. Boa tarde, galera. Pessoal já chegando aí na área. Grande João, uma galera chegando aí. Pessoal, boa tarde de novo. Obrigado aí pela presença. Tiagão, grande Tiagão Raspante. Rafael Poxtaruk na área, ó, o homem do DSD, professor da JP, o homem que mais treinou na modalidade aí do Digital Smile Designer. Grande Arthurzito. Galera, obrigado pela presença. Daqui a pouco a gente já vai falar sobre... A gente não, né? Eu só vou estar de espectador igual a vocês. Com o Ricardo Kimura sobre odontologia 3D, em especial a parte de impressoras. Essa é a nossa segunda live já com o Ricardo. Ele já apareceu aqui, já vou chamar ele na sequência. Vamos lá. Já vamos aumentar o Ibope aí mostrando o Ricardo pra galera. Vamos lá. Aí, Ricardo já vai aparecer. Obrigado novamente pela presença aí de todo mundo. Vários colegas já trabalhando, outros ainda estão em férias forçadas. Tá aí o homem. JP, beleza? Opa, Tranquilo? tranquilo, só tu tá aparecendo travado, homem. Não tá Pô, aparecendo e se agora? movimentando. Voltou, Agora tá que aí o deu homem. jeito. Ah, deu um Que jeito na beleza. cabeleira da última vez, tá Pô, diferente, hein? tá, cara, cortei um pouco do cabelo, rapei a barba agora. Vamos que vamos, né? Tô mais leve, melhorou a aerodinâmica já. Legal, legal. Ah, galera, por favor, convide seus amigos a participar da live. Tem um aviãozinho que aparece na barra aí do. Tá cabeludo, o Rafa falou ainda. É que tu não viu ele na primeira live, Rafa, pra tu ver como o homem tava cabeludo. Galera, convide E seus Rafa, amigos, assim, convide seus colegas a participar da live, seja dentista, seja técnico. Vamos ter uma hora de muito conhecimento, muita informação que o Kimura disponibilizou para a gente e ele merece uma audiência bem bacana aí. Hoje vai ficar aberto a perguntas, então, por favor, utilizem a caixinha de perguntas, galera. Esse retângulo com ponto de interrogação aí na barra do Instagram. Mandem as perguntas por ali que fica mais fácil para que a gente possa selecionar e tirar as dúvidas. No caso, o Kimura, ele que entende tudo, né? Já botei para ti, Kimura, eu não entendo nada, o Kimura responde, né? Você pergunta, o Kimura responde. E o Kimura também preparou algumas coisas novas. Na primeira live a gente tinha comentado que o Kimura ia falar mais sobre o que está por vir, né, de tecnologia, e que a Doni 3D já tá preparada por ser uma empresa de vanguarda, referência no Brasil, tá? Mas façam perguntas, é importante. Não tem pergunta boba, né? Toda pergunta é baseada numa dúvida e essa dúvida, se for só tua, tá valendo. Você já tá eliminando ela, tá bom? Kimura, vai que a galera não te conheça, se apresenta um pouquinho até entrar as perguntas aí. beleza. Bom, pessoal, boa tarde então, JP. Obrigado de novo pelo convite aí. Sempre um prazer, né, estar aqui trocando essa ideia com você. E, pô, eu sou hoje sócio fundador e diretor comercial da Doni 3D, mas eu estou há 6 anos nessa luta aí, nesse aprendizado constante, que é trabalhar com essas tecnologias de fabricação digital, né? Escaneamento, desenho, impressão 3D, né? Em alguns casos 3D também. Então, creio ter acumulado aí algum conhecimento, mas quanto mais se sabe, quanto mais se aprende, menos se sabe, né? Estou aprendendo todo dia aí com todos vocês e como todos vocês também. O que eu vou falar hoje, assim, realmente é parte do nosso dia a dia, é um trabalho que a gente faz mesmo aqui na Doni 3D diariamente. Então, se tiverem mais dúvidas, fiquem à vontade depois para me chamar para a gente conversar também. E volto a dizer, né, que vou falar sobre impressão 3D para mim não é trabalho, porque eu realmente sou apaixonado pelo tema. E se tiver alguma dúvida que acha que pode ser uma besteirinha, não acho que é uma besteira. Pergunta porque sempre é a dúvida de alguém, né? E pô, se quiserem fazer alguma consideração, também é um grande prazer, porque se só eu ficar falando, eu acabo não aprendendo nada, né? Correto, perfeito. Galera, fique à vontade, façam perguntas, tá? Seja a parte de impressão voltada diretamente ao consultório ou ao laboratório, enfim. Aproveitem aí, porque uma hora com um cara que entende muito sobre essa ferramenta, tá? Inclusive quem pensa em entrar no fluxo digital através da parte de impressão, como os colegas que já estão no fluxo digital
e querem aumentar a produtividade, né, Kimura? Mas É então, isso aí. enquanto a galera manda a mensagem aí, vai mandando as perguntas, Kimura, vamos lá. Qual é a primeira? Vamos imaginar um cenário de quem não está ainda com a parte de impressão no laboratório, no consultório. Cite alguns pontos fundamentais para a escolha de equipamento. O que esse dentista ou técnico ele tem que levar em consideração antes de selecionar marca A, B ou tipos de equipamento? O que ele tem que levar em consideração? Tá. O equipamento, por enquanto, não faz nada sozinho, né? Ele depende de um operador que faça, que prepare os arquivos da maneira correta para poder fazer bom usufruto desse equipamento, né? Então, esse é o primeiro ponto. Você precisa de um bom operador. Só que não significa que você já precisa ter alguém aí ou que você já precisa entender de impressão 3D para poder começar no negócio. Então, se você não tem um bom operador, se você ainda não é um bom operador, procure uma empresa que vai te ajudar nisso, né? Não é só entregar equipamento. Você precisa ter treinamento, você precisa ter suporte, você precisa ter com quem conversar para tirar essas dúvidas, né? Então, acho que esse é um ponto que é fundamental, tá? Porque, embora não sejam mecanismos muito complexos e nem muitos processos, né? Tem muito detalhezinho, sabe? O tipo da resina, parâmetro que se usa, forma de posicionar a peça e tudo isso influencia no resultado final do teu trabalho, né? Então, o começo sempre é de aprendizado, né? Entender como é que tudo funciona, para ter uma curva de aprendizado menos extensa. Dá para fazer sozinho? Dá, só que é tentativa e erro, né? Demora mais, sofre mais, gasta mais material, e às vezes eu entendo que o dentista, né, ou o técnico de prótese, ou o radiologista que compra uma impressora 3D, fazendo um paralelo meio bobo, mas assim, durante a época de pandemia agora, né, você viu que um boom de eletrodoméstico que aconteceu foi venda de máquina de panificação, né? O pessoal estava fazendo pão em casa. E a pessoa que compra uma máquina de pão não quer ser padeira, né? A pessoa quer pão. E é a mesma coisa, a pessoa que compra uma impressora 3D não quer ser técnico de impressão 3D. A pessoa quer a impressão 3D, né? Então, que esse caminho, que necessariamente deve ser trilhado, da curva de aprendizado, seja feito da melhor maneira possível. Perfeito. Então, primeiro, entender como funciona o programa, por exemplo, né, que está por trás. Ou seja, primeiro, talvez fazer um curso, talvez não, com certeza fazer um curso em alguma ferramenta aí de desenho, né? O que tem hoje que é mais indicado para fazer os desenhos e impressão? Quais são os softwares hoje? Tá. Na verdade, quando a gente pensa no CAD/CAM, né, até aquele momento em que você fala assim, ó, terminei de desenhar a coroa, vou fresar, né? Até esse momento você está fazendo CAD, né? É um tipo de software, né? Exocad, é Dental System, é Mesh Mixer, é Blender, né? A impressora ela faz parte do CAM, ela faz parte da manufatura, né? Só que o CAM ele começa no software também, né? Então tem também o software da impressora, tá? Além do software de desenho. Aí tem vários softwares que são recomendados, né? Só para poder me situar, né? E situar aí os nossos amigos que estão acompanhando. Existem mais de 20 tipos de impressoras 3D diferentes, né? Se você quer imprimir gesso, se você quer imprimir plástico, se você quer imprimir cera, se você quer imprimir resina, se você quer imprimir resina totalmente colorida, se você quer imprimir célula-tronco, chocolate, são tipos de impressoras 3D diferentes, tá? Só que o CAM, o software que prepara o teu arquivo 3D para ser fabricado, ele é que controla essa impressora, né? E aí tem vários softwares, mas se pensar em alternativa gratuita para usar para impressão 3D de resina, Creation Workshop, Chitubox, Nano DLP são todas boas opções, tá? Professor Gabriel está na área aí. Professor Gabriel agora está morando em Perfeito. Floripa. Tá morando Legal. bem, Gabriel? Gabriel comentou alguma coisa aí. Pô, Gabriel, parece que a gente combinou, cara, mas não é não. Gabriel é uma pessoa por quem tem muito apreço, tá? Mas ele não está fazendo pergunta encomendada. Ele comentou assim, a impressora pode fazer uma impressão bonita, mas será que está do tamanho certo? Isso eu acho que é fundamental também, porque quando eu sempre falo isso, né? Me desculpe até se eu estou sendo repetitivo, JP, mas quando a gente olha para o sistema de fabricação digital, se eu quiser analisar isso objetivamente, eu vou analisar acurácia, precisão
e resolução. Acurácia, veracidade, né? Pô, quanto que isso que eu fiz é igual ao que eu queria fazer, né? Então, eu imprimi o enceramento. Quanto que o enceramento que eu imprimi é igual ao enceramento que eu desenhei? Estou pensando na acurácia. Agora, se eu imprimir esse enceramento 10 vezes, qual que é a variação que eu tenho entre essas 10 peças? Eu estou pensando na precisão, na repetibilidade. E se eu pensar assim, pô, qual que é o menor detalhe que essa impressora conseguiria fazer? Né? Aí eu estou pensando na resolução da impressora. Tá? Hoje, o que a gente tem disponível no mercado, é possível conseguir resolução, é possível conseguir detalhes com todas as impressoras que tem por aí, né? De resina. Tá? Aí vem o que o Gabriel falou, pô, mas será que... Porque eu posso fazer um dente desse tamanho que tenha uma resolução excelente, só que a acurácia dele é muito ruim, porque não é um dente que é de verdade. Né? Então aí aí o Gabriel perguntou, será que o tamanho está certo? Ele está se referindo à acurácia. A acurácia, se eu tiver tempo, disposição e conhecimento, eu consigo também basicamente em qualquer impressora. Resina boa, parâmetro correto e boto para imprimir, eu consigo fazer do tamanho correto. Só que aí vem um outro ponto, né? E a questão fundamental é que para quem não quer sofrer com o negócio de impressão 3D, a acurácia, a resolução e a precisão, elas têm que andar juntas, né? E o que acontece é que, às vezes, se o equipamento não é tão bem construído, você vai ter um problema de precisão, um problema de repetibilidade. E isso é algo que pode gerar algum retrabalho, né, para o laboratório de prótese, para o dentista ou para a radiologia. Certo. Galera, façam perguntas, por favor, fiquem à vontade. É importante colocar na caixinha de perguntas, fica mais fácil para a gente selecionar, já que muita gente está entrando, a pergunta sobe muito rápido, tá, galera? Por favor, mandem na caixinha de perguntas. Ô, Kimura, a intenção dessa pergunta não é não é no sentido de criar uma animosidade entre técnico e dentista, pelo contrário, tá? Mas assim, cada vez mais dentistas estão comprando impressora, né? Isso não significa que está tirando trabalho do laboratório, ou tá? O que De maneira uma nenhuma. impressora num consultório pode, inclusive, auxiliar o técnico num trabalho a quatro mãos? Tem Tá. alguma conexão em relação a isso? A impressora 3D, né, ela não é um indivíduo de trabalho, né? Ela é uma ferramenta de trabalho. Né? Então, eu acho que o dentista ou o laboratório de prótese, eles não devem ver esses equipamentos, seja uma frisadora, um scanner ou uma impressora, como algo substituto, né? É algo complementar. Né? O técnico usa a impressora para multiplicar a quantidade de trabalhos que faz, né? Porque a impressora não poderia fazer sozinho. E para o técnico, sem se matar de trabalhar, seria difícil dar uma escala dessa forma. Né? Isso porque você vai fazer um enceramento, você não vai fazer ele gota por gota, quando você faz digital, né? Como você faz na cera. Você pega um dente pronto e coloca ele na posição. Né? Então, a curva de aprendizado, né, para anatomia, todas as questões relacionadas, também é mais curta, só que o teu tempo de trabalho também é muito mais curto, fora a comunicação. Né? Talvez eu esteja falando besteira, o que eu vou falar agora, mas até pela tua experiência, como tu vende muito impressora, é líder no de mercado, às vezes o motivo pelo qual o dentista compra a impressora não é até porque o técnico não oferece ainda esse tipo de trabalho. Às vezes, o próprio laboratório, por não ter, o dentista acaba ele buscando essa solução. O que tu nota isso aí? Já vi acontecer também, né? Tem o caso que o dentista compra porque o laboratório não tem, e o dentista comprou um scanner. Tem caso em que tive um desses essa semana, na verdade, que o dentista comprou para o laboratório. Ele Olha, não tem opção. Ele falou: ó, você manda a impressora, mas não é para cá, não. É para o técnico que trabalha comigo. Né? E realmente foi para lá. Né? Mas, assim, se o dentista tem a impressora e o laboratório tem a impressora, não interessa onde vocês trabalham, né? Porque os equipamentos de impressão, nesse caso, eles vão trabalhar como se fosse um teletransporte de peças de um lugar para o outro. O sim. técnico fez um projeto, manda para o dentista. O dentista escaneou uma boca, manda para o laboratório fazer o projeto, e aí, se os dois têm equipamento de fabricação, não importa onde vocês estão trabalhando e nem a que distância. Grande Marlon, beleza? O Marlon domina Passo Fundo. Isso aí Marlon é domina, fera, só domina. não sabe fazer churrasco.
Mas o Ele restante. domina de passo fundo para cima, viu? Ó, Ó, o Gabriel nível perguntou. Agora uma excelente desse pergunta. cara aí. Ó, Nossa, o Gabriel perguntou. Agora uma pergunta. Arquivos de calibração de resinas. Alguma recomendação? beleza. É, O Gabriel que perguntou. tá, eu separei, sim, e Show. vou mostrar isso aqui para o Gabriel e para todo mundo, especialmente para o nosso amigo Gabriel. Vou inverter agora a câmera do meu celular Eu aqui vou para desativar mostrar. e vou desativar os comentários aí para facilitar a visualização. E a galera vai mandando pergunta aí na caixinha de perguntas, galera. Tá. Bom, mas vamos lá, só falando então o que acontece, né, com essa questão da luz, tá? Assim, a luz da impressora, ela tem que ser uniformemente distribuída. O que eu quero dizer com isso, né? Não é desejável que essa impressora tenha pontos ou tenha áreas da tua área de construção onde a luz é mais forte, porque variação de luz é mais energia, né? É diferença, na verdade, de distribuição de energia. Como a polimerização que a gente quer é uma reação em que a resina vai absorvendo fóton e solidifica, né? A gente quer que esses fótons sejam uniformemente distribuídos através da impressora, né? Fotoenergia luminosa. Então, o que a gente faz aqui? Supondo que a tua luz está uniformemente distribuída, se você projeta o tanto de energia durante o tempo necessário, né? Então, a gente está pensando na potência da impressora, então, pensando no tempo que você deixa essa luz acesa, se for no tempo certo, você polimeriza o que você quer. Menos tempo, você polimeriza menos. Sua peça pode ficar mole e pode deformar. E mais tempo, você polimeriza o que você quer, essa reação começa a se expandir, polimerizando a resina que está ao redor da tua projeção e a sua peça aumenta de tamanho. Né? Então, assim, se você imprimir com tempo a menos, a peça deforma, fica mole. Se imprimir com tempo a mais, ela começa a fechar espaços, né? Se você tem um troquel, por exemplo, o troquel fica maior, o alvéolo fica menor, não entra. Então, vou mostrar aqui como é que a gente usa. Eu tenho aqui, bom, vamos ver se dá para mostrar, uma pecinha de calibração que eu uso em todas, minha mão está tremendo, em todas as impressões que eu faço. Né? Então eu tenho aqui, ó, furinhos, que tem que estar todos abertos, você vai ver que ele tem uma marcação. Eu tenho esses pelinhos que tem que ser impressos, ó. Aqui em cima, o pelinho mais fino que eu tenho aqui, ele tem 0,1 milímetro, tá? E essa peça, ela é desse tamanho, né? É uma peça bem pequenininha. QR Code dessa peça, então se quiserem usar aí, dá um print, tá? Que vocês vão encontrar onde tem essa peça de calibração, mas se quiserem procurar, tá lá no Thingiverse, chama Amera Tal. E essa peça aqui, agora ela está magnificada. Então o que acontece? Quando eu imprimir essa peça, se eu tiver com menos luz do que eu preciso, ela não vai se formar direito, né? Porque é uma peça de tortura para a impressora mesmo. Tem ângulo vivo, tem detalhe pequeno. Se tiver pouca luz, não forma. Se tiver muita luz, esses detalhezinhos que eu estou mostrando aqui, ó, que saem todos abertinhos, até essa região que é uma fissura de 0,01 milímetro, ela sairia fechada. Então, o que acontece? Eu estou parametrizando uma resina. Né? Recebi a resina, coloco esse arquivo para imprimir e faço em um tempo lá, 10 segundos. Saiu tudo fechado, diminui o tempo de impressão. Não formou a peça direito, aumenta o tempo de impressão. Assim eu vou achar o tempo da minha impressora. Tá? O tempo que eu vou usar para cada tipo de resina. Aí, a partir daí, eu entro em uma segunda peça de calibração. E aí, nessa agora, eu vou me assegurar de que eu estou fazendo as peças do tamanho correto. E essa segunda peça de calibração, ela é ainda mais simples. Né? No meu caso, eu faço só um cubinho. 2 por 2 centímetros de lado, com um furinho ali no meio, meço ele, bato um paquímetro, está com medida menor, aí eu calculo um multiplicador para poder ajustar o tamanho que eu realmente deveria ter impresso. Então, é assim que a gente calibra a resina. Uma peça, eu acho o tempo, a outra peça, eu acho o tamanho. Perfeito, perfeito. Professor Daniel Tocolini, dentista, bacana que temos dentistas na área. Professor Daniel, professor de ortodontia. Professor Daniel, só não entendi uma pergunta ali, impressão melhor para laboratório fazer? Se tu puder refazer. Que ele comentou assim, quando a gente falou assim, pô, é o dentista ou é o laboratório que é melhor fazer, né? Entendi. Entendo que nessa parceria é mais interessante o laboratório fazer. Né? Mas tem algumas coisas que, às vezes, é o dentista que vai preferir fazer. Um planejamento de uma cirurgia, por exemplo, né? Com a impressão de maquia cirúrgica.
Tá, vamos lá, galera. Façam perguntas, aproveitem esse momento. Marlon, a impressora já se pagou, Marlon? Fala aí ao vivo aí para nós se a impressora já se pagou. Vamos lá. Ah, Eu vou te passar. Daqui a pouco eu te passo. ó, é a vida real, né? É a vida real vivo. Tá lá o Kimura com as suas situações aí dessa equipe gigante que ele tem. É isso aí mesmo, Kimura. É assim que funciona. Amanhã tem feriado aqui, É. aí já viu, né? Cara, feriado devia ser extinto no Brasil por no mínimo uma década agora. É, eu sou a favor. Por uma década extingue todos os feriados, cara. Chega de feriado, pelo amor de Deus. Precisamos trabalhar, né? O Prodontol aqui falou, boa tarde. A resolução de impressão é equiparado com a qualidade de uma fresagem? Grande Arthur, beleza? Diferentes, tá? Veja assim que em alguns casos, principalmente quando usando broca extra fina, as fresagens têm potencial para serem mais lisas, né? Só que as impressoras têm potencial para fazer detalhes menores. Por quê? Quando eu olho para o menor detalhe que uma impressora de projetor consegue fazer, como que isso é calculado? Né? Eu vou falar da minha impressora. Eu tenho lá um projetor na impressora que projeta 1920 pixels por 1080 pixels. Isso acontece dentro de uma área de impressão que tem 12 por 7 centímetros aproximadamente. Então, se eu pegar o projetor, eu vou falar qual que é o menor detalhe que esse projetor consegue usar. É o tamanho de um pixel. Né? Então, como ele está exprimido tudo dentro de 12 centímetros, cada pixel mede 0,06 milímetros. É o mínimo que eu consigo fazer na minha impressora. E na fresadora? Na fresadora, o menor detalhe que você consegue fazer está relacionado ao raio da fresa que você usa. E não existe raio de fresa de 0,06. Né? Claro que isso tudo depende de bons parâmetros, de boas resinas, assim como na fresadora também depende de uma série de fatores, mas eu te afirmo com certeza que uma impressão em anatomia não deixa nada a desejar para uma fresagem, desde que bem feita. Tá? E essa pergunta existe porque não existe fresadora de R$ 2.000. Né? Só existe fresadora que custa mais que 150. Né? Se só existisse impressora de 30 mil, provavelmente essa pergunta também não ia existir. Só que existe impressora de R$ 2.000. Né? E aí a gente tem esse tipo de questionamento. Então, para responder de forma objetiva, eu tenho certeza que uma impressão 3D não perde nada em anatomia para fresagem. Mas eu ouso dizer que é melhor do que uma fresagem em anatomia. Tá? A galera está ressabiada em pergunta, mas, por favor, fiquem à vontade, façam perguntas aí, galera. Até para a gente ter uma fluidez maior, até porque a gente promoveu essa live, essa segunda live, mais para que o Kimura tire dúvidas de vocês, tá? Muito baixo o áudio do Ricardo. Beleza, vou falar mais perto. Isso. O Kimura, de todas as tecnologias hoje disponíveis em impressão, né? Cite pelo menos a número 1 e a número 2, que mais se adapta à odontologia, em relação às necessidades do mundo odontológico. Tá. O que a gente vê hoje muito usado, impressora de filamento para radiologia, geralmente. E impressora de resina, só que tem duas tecnologias de resina. Né? A resina que a gente usa para odontologia é a tecnologia SLA, estereolitografia. A outra tecnologia de impressão de resina também é boa, tá? Só que são máquinas que são muito mais caras, né? Aí na casa dos seus 300, 400 mil reais. Só que tem mais coisa vindo, né? Na verdade, isso aconteceu porque as patentes dessas tecnologias, do filamento e da resina por luz, já estão em domínio público, então mais empresas conseguem fazer. Né? Mas tem outras coisas bacanas vindo por aí. Por exemplo, não sei se eu já te mostrei essa peça, né? Essa é uma impressão de metal. É 1 hora e meia para imprimir essas peças todas aqui. É uma liga de cromo cobalto, caro para o Brasil ainda, mas já realidade em outros lugares também. Mas se falar odontologia, mercado brasileiro é filamento e resina. Perfeito, perfeito. A tua campeã ali, a Flash Forge, ela é qual? Ela é SLA, estereolitografia. Tá? Só que ela usa projetor como fonte de luz, né? Porque, vamos lá, eu vou passar um outro slidezinho disso aqui também. Ó. Tá. Galera, mandem perguntas aí, hein?
quem, quem mandar a pergunta vai ganhar alguma coisa do Kimura aí. Uma mini impressão do Kimura, para botar no chaveirinho. Ó, esses são os três tipos de impressão de resina, estereolitografia que existem hoje. Né? Então, pode ser por laser. Lá embaixo da impressora você tem um laser e um espelho. Esse conjunto é chamado de Galvan. O laser projeta um feixe no espelho, o espelho se mexe. Quando o espelho se mexe, ele determina o percurso que a luz vai percorrer. Assim, a gente polimeriza a resina. Pode ser também um projetor. O projetor acende, projeta uma camada, polimeriza a resina. Ou pode ser um conjunto de LED mais LCD. O LCD forma a imagem e o LED dá luz. E assim eles polimerizam a resina também. Tá? Peças mais lisas, mas é a impressão mais demorada. Melhor acurácia, melhor precisão, mas é a impressão mais cara. Melhor custo de entrada, mas é a impressora menos precisa aqui. Todas têm seus prós e contras. Depende a melhor. Para mim, talvez não seja melhor para a pessoa que está ouvindo. Né? Então, depende de aplicação, depende da acurácia, da precisão, da resolução que a gente precisa quando trabalhando nesses sistemas de impressão. Perfeito. Ô, Kimura, o Kimura é professor nosso aqui da JP, tive a honra aí de trazer ele para Santa Catarina para ser professor nosso na parte de impressão. Já realizou uma turma, agora em julho volta de novo, então fica aí o convite. Mas, indiferente disso, eu já conheço o Kimura há bastante tempo e ele se relaciona com os principais professores do Brasil. Quem acompanha o Kimura vê aí os grandes dentistas, professores, técnicos, tem ele como referência. Então, não é uma live, né, vamos dizer assim, mercantilista, não. É para falar com pessoas que são referência e é o padrão que a gente está fazendo nas lives. Então, baseado nisso, a minha pergunta, Kimura, é o seguinte. Provavelmente tu vende... O comentário está desativado. Se quiser deixar ativado aí. Tá, desculpa, é verdade, foi bem lembrado. Baseado nisso que eu falei, a minha pergunta é o seguinte. Provavelmente tu vende muita impressoras que tu tem, para um laboratório ou um dentista que fez uma primeira compra de forma errada, né? Não acontece muito? Até porque existe muita opção barata, né? Existe muita opção barata no mercado. Na verdade. Mas acontece com alguma frequência, sim. Sim. Porque tem muita opção no mercado. E daí quando, às vezes, o colega não busca um conhecimento sobre a necessidade primária dele, entender os diferenciais, acaba que o preço pesa, né? E daí o colega acaba fazendo uma escolha que, na verdade, é um prejuízo, né? Porque como comprou um equipamento, mesmo sendo barato, é um prejuízo, porque não tá fazendo uso do equipamento. Tá, vamos lá. Tem que ter cuidado. Mas, com paciência, conhecimento e disposição, dá para fazer tudo funcionar. Tá? Só que é aquilo que a gente comentou lá no começo. Né? O cara que compra uma máquina de pão, ele não quer ser padeiro, ele quer pão. Né? O cara que compra uma impressora 3D quer impressão. Ele não quer ser técnico de impressão, né? Especialmente odontologia. Ó, a Fernanda aqui, desculpa, Fernanda, tinha passado batido. Ó, ia falar de boneco aí, ó. Deixa eu mostrar aqui, ó. Eu tenho duas peças de grandes dessa impressora aqui na sala. Aí, na verdade, é uma tecnologia de impressão diferente, né? Tem aplicação para odontologia, mas é uma impressora que é... Opa, Kimura deu uma travada. Opa, desculpa. É uma impressora que também tem aplicação para odontologia, mas é um equipamento que é bastante caro. Esses equipamentos vão custar a partir de R$200 mil no Brasil. Só que são equipamentos que podem imprimir até com 390 mil cores. Então, eu posso imprimir uma peça já colorida. Né? Isso que a Fernanda perguntou de como é que se faz uma miniatura, é basicamente como se imprime um modelo odontológico. Você escaneia o modelo e joga ele para a impressora. Só que nesse caso a gente escaneia pegando cor e a gente imprime reproduzindo cor. Tem uma peça aqui legal, vocês devem se lembrar que teve aquele museu no Rio de Janeiro que pegou fogo, infelizmente, né? E lá tinha o fóssil da Luzia, que foi a primeira pessoa a viver no Brasil, e esse fóssil se perdeu, porque estava lá no incêndio. E a gente, através de um parceiro, o Cícero Moraes, tinha o escaneamento da Luzia. Então a gente conseguiu reproduzir uma réplica, eu tenho aqui uma réplica da Luzia, que foi a primeira brasileira.
né? Aí essa peça também é impressa totalmente colorida, tá? Só que em aplicações limitadas para odontologia, tá? Basicamente limitada ao modelo de estudo. Perfeito. Vamos lá. Aí, meu jovem. Tá. Diego Lima perguntou, o Gabriel havia perguntado também. Eu vou explicar da mesma maneira, porque entendo que é uma dúvida que todo mundo tem, que bastante gente tem, na verdade, e me deparo muito com isso em grupo, com um usuário novo, né? Então, vou voltar aqui para aquele slide. A gente parametriza assim as nossas impressões. Tá? Se quiser dar um print, pega esse QR Code que você consegue achar o arquivo que eu estou te mostrando aqui. Mas o que você precisa fazer é imprimir essa peça. Se você está com menos luz que você precisa, ela fica mole e não se forma direito. E se você tiver com muita luz, esses espaços começam a se fechar. O que você quer aí é uma peça que esteja bem reproduzida, como essa impressão que eu estou mostrando aqui. Ó. Você vê que eu tenho um vãozinho que tem 0,1 milímetro e ele saiu aqui totalmente reproduzido. Show. Né? Então a gente imprime primeiro essa peça para achar o tempo, depois imprime um cubinho de calibração para achar a compensação, né, externa aí, de XY que talvez eu precisasse fazer quando usando essa resina. Beleza? Se fizer assim, aqui em 5 tentativas a gente calibra qualquer resina. Perfeito. Ó, uma mensagem da Carlinha, aqui de Santa Catarina. Parceira, já fez o teu curso, faz um monte de curso da JP. Ah, legal. Carlão, realidade, isso já existe, tá? Só que se você pensar em um processo de impressora funcionando, você tem um tanque com resina, você tem sua fonte de luz e você tem lá aquele prato que sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce em cada camada. Então é normal uma impressão demorar 40, 50 minutos, 1 hora, 2 horas, às vezes 3 horas, dependendo do tamanho da impressão que você está fazendo. Só que qual que é o problema Por que a gente não tem ainda uma resina de zircônia para a gente usar nas nossas impressoras? Por conta da densidade da zircônia. Né? A carga que tem é um pó de zircônia, que está ali numa granulometria bem pequena, só que isso é muito mais denso que a resina. Então, no processo de impressão, esse pó sempre vai parar no fundo da impressora. Né? E aí você vai ter concentrações diferentes de zircônia no decorrer da tua impressão. Né? No começo, no fim, provavelmente vai ter mais, por conta que a zircônia começou a decantar ali. Né? Só que aí, qual que é o que acontece? É zircônia com resina ainda. Então, precisa de um tratamento em forno para eliminar essa resina e ficar só a zircônia, mas aí tem o primeiro problema. Se a concentração de zircônia estiver mudando, se ela estiver heterogênea, essa peça no forno, ela vai encolher, né? Ela vai contrair de formas diferentes. Aí já não dá para usar mais essa peça. Então, é uma impressora diferente que pode imprimir com zircônio. O que ela faz? Entre cada camada, ela dá uma mexida na resina para deixar a zircônia suspensa ali, para ela não decantar. Tá? É legal, funciona, existe, só que a máquina custa 400 mil euros. Eita! O material no ano passado, por 250 gramas desse material, eles cobravam 450 euros. Né? Então, assim, você parte de um custo brasileiro de 4 milhões de reais para comprar o equipamento e de um custo de 3 mil reais por 250 gramas para poder começar a imprimir. Quando a tua coroa de zircônia está pronta, você ainda tem que colocar ela no forno, depois dar acabamento, depois processo de maquiagem, né? É melhor fresar, por enquanto. Certo. Aí vai ser assim durante o tempo. Enquanto a galera vai mandando pergunta, pessoal, já começou a aquecer, a galera começou a perguntar, né, Kimura? Assim é bom, é legal. É isso aí. Já está com o estoque normalizado? Quando a gente fez a primeira live, foi bem no início da pandemia, né? Da China, tudo fechado. Como é que tá aí? Não, recebemos um container. Recebemos cento e tantas impressoras aqui, tá tranquilo. Coisa linda. Ó, Marlon, já pode pedir mais umas duas, Marlon. Já dá para pedir mais Quiser, tem uma. tanta entrega aí. Ó, o Ferreira aí, ainda tem que conversar com o Ferreira hoje, que está interessado. Hein? Pô, Ferreira, não esqueci não, irmão. Tamo junto. Vamos lá. Ó, vamos lá.
A Kathleen. Tá. Qual a melhor impressora custo-benefício para resina? E depois fazer metal free, lentes prensadas. Bom, todas vão ser resina, né? Quando você for prensar ou injetar, você também vai estar usando resina, tá? Mas é uma resina calcinável, que significa que é uma resina que vai ser eliminada, deixando ali entre 0,01 e 0,1%, tá? É o que os fabricantes dizem deixar de resíduo depois que esses materiais são eliminados, né? Então é uma resina também, mas é uma resina calcinável. Eu sou totalmente suspeito de responder a primeira pergunta, qual é a melhor impressora para você fazer isso, porque eu vendo impressora, né? Mas se quiser conversar mais depois vai ser um prazer. Tá? Mas eu trabalho aqui com a Flash Forge Hunter, que é uma impressora DLP. Tá cheio de colega aqui na live que tem uma, duas, três dos teus equipamentos. Até eu tô esperando tu mandar da JP, filho da mãe. Pô, pois é. Pô, chegou as outras coisas aí, né? Não, já tá aqui. Essa semana, né? Essa semana a gente volta com o curso. Já tinha falado pro Kimura. Kimura é parceiro nosso, disponibiliza os dangles do Exocad, os dangles originais. Essa semana já tem mais um módulo presencial de Exocad aí, com a ajuda do Kimura aí. Ajuda fundamental. Vamos lá. Ô JP, eu combinei com o Maurício Bizzi, viu, para ele entrar aí e fazer essa pergunta. Ele deu uma atrasadinha, mas chegou em tempo ainda. É o próximo que vai depois, ó. Rubinei perguntou, quanto a angulação das peças no fatiador? Boa pergunta também, Rubinei. Tinha me preparado aqui, caso alguém perguntasse isso aí, né? Mas isso aí depende muito, na verdade, do tipo de impressora que você usa, tá? Por quê? A impressora laser SLA, tipo uma Formlabs, ela trabalha construindo as peças com o laser. E as impressoras DLP, de projetor ou de LCD, constroem imprimindo as peças com pixel. Só que os pixels são menores que um laser. Então, o que eu quero dizer? Essa impressora faz as peças mais lisas, tipo uma Formlabs. Essa impressora, ela faz uma peça menos lisa, só que ela faz bem mais detalhes, porque a resolução dessas impressoras é melhor. Você vê aqui uma marquinha, por exemplo, né? Mas isso, como a gente sempre passa por acabamento nas peças, é algo que é totalmente irrelevante. Se eu olhar uma impressora dessas trabalhando, então, é assim, ó, laser SLA imprime com spot size em laser, a impressora DLP projeta com pixels e a impressora MSLA forma a imagem em um LCD e a fonte de luz está ali embaixo, que é um LED. O que acontece é que, em alguns casos, nessas impressoras, você vai ver essas formações aqui, deve ser por isso que o Rubinei está perguntando, né? Parece uma curvinha de nível, né? Parece uma impressão digital na tua impressora. Quando isso acontece é porque curva longa e pouco angulada. Você está usando poucos pixels para fazer essa região vestibular. Tá? Então você simplesmente inclina a peça um pouco, que você passa a usar muito mais pixels para fazer a mesma região. E aí, se você imprime com esse posicionamento, a tua peça... Desculpa, aqui alguém me ligando. Opa! Voltou. É o pedido. Tu falou que tem impressora para entregar, é os pedidos? Calma, galera. Manda inbox depois no Instagram aí que o homem atende. Ferreirinha, estou saindo daqui em breve, mesmo. Aí o Maurício perguntou, né, quais que são as próximas novidades, né, para a impressão 3D? Pô, vou ter que desligar o cara aqui de novo. Quais que são as próximas novidades para a impressão 3D? Agora já está num ponto em que a tecnologia deu uma estagnada, né? Porque quando uma patente cai em domínio público, né, o que acontece geralmente em tecnologia é, em 4 anos, alguém vai fazer um produto melhor, mais rápido e mais barato. Em impressão 3D, está caindo a patente e o mercado está tão aquecido que no outro dia já tem um equipamento substituto, né? Porque o projeto já estava pronto, só estava esperando a patente expirar e cair em domínio público. Só que agora, para a impressão de resina, a gente está num momento em que o projetor precisa evoluir, né? Então não depende só da impressora, né? A gente precisa ter um projetor melhor com 4K, por exemplo, só que isso não depende só do projetor. Os computadores vão ter que melhorar muito para processar essas imagens também, né? Se você pega um scanner intraoral, por exemplo, tem alguns casos em que, se você olha um scanner de 2010 e um de 2018, se você olhar o equipamento, é exatamente o mesmo.
Só que se você olhar um escaneamento, você não acredita que foi feito pelo mesmo escaneamento. O que mudou não é o equipamento, é o computador que consegue processar mais dados. A gente precisa disso para poder colocar mais resolução nas coisas, tá? Porque vai faltar processamento se melhorar muito no momento em que está. Mas a revolução agora é materiais, né? A gente vai ter materiais diferentes para dentadura, silicato, resina composta para impressão. Eu até estou testando a resina composta para impressão já, com um grande parceiro do Rio de Janeiro, Fábio Copos. E outra coisa que vai mudar também é o complicado da impressão 3D é essa parte da parametrização, de colocar suporte, tudo, né? E isso sempre era um desafio, enquanto a gente não compartilhava conhecimento. Mas a gente está na era do conhecimento, né? Uma próxima revolução que vem aí, isso vem de encontro com facilidade de uso desses equipamentos, é usar a inteligência artificial para definir os parâmetros das impressões, como colocar suporte. Isso está ainda em iniciativas mais discretas, mas em breve vai ser realidade para todo mundo. Fala sobre placa de bruxismo, mitos e verdades sobre fraturas. Tá. Mitos e verdades sobre fatores na placa de bruxismo. Verdade, primeira verdade. É verdade que no passado elas quebravam muito, tá? Mas é um mito que hoje elas continuam quebrando muito. Isso porque os materiais evoluíram para caramba, né? Os fabricantes todos subiram qualidade aí nos últimos anos e com certeza nos últimos meses também. Hoje até arrisco dizer que a gente tem materiais tão bons no Brasil quanto tem em qualquer outro país que use muito impressão 3D. Então vou mostrar aqui umas placas impressas, né? Legal da placa. Imprimiu, ela sai assim muito translúcida. Só que para impressão de placa, como você não quer só formas, você quer propriedades mecânicas também, o processo de limpeza e de pós-cura dessas peças é tão importante quanto um bom processo de impressão. Limpou e curou, a peça ficou opaca. Aí você corta o suporte e dá polimento nessa peça. Tá? E a gente descobriu que só quebra se desenhar errado. Só quebra se desenhar errado, eu quero dizer que as pessoas faziam no começo, né? As placas muito apertadas, com alívio de um troquel, que não pode ter jogo nenhum, por exemplo, e faziam as placas, em muitos casos, muito finas também, né? O que a gente recomenda hoje. Pelo menos 2 milímetros de espessura oclusal, pelo menos 1,5 mm de espessura radial. Aí, geralmente, aqui na região dos anteriores, você tem uma região que é mais fina e ela é um ponto de fragilidade. Então, para isso não acontecer, você estende a palatina dos dentes anteriores até a gengiva, nessa placa, né, e imprime ela, isso depende, claro, de expulsividade de dente, mas imprime ela com um alívio interno, espaço entre placa e dente, de 0,2 a 0,3 milímetros. E aí ela não fica uma placa muito justa para o paciente usar, tá? Se fizer assim, tá justa, mas também não fica com falta de retenção, né, porque o software permite a gente fazer ela aliviada, mas com alguma retenção, com as espessuras corretas. Boa resina, boa cura, não tem mais segredo. É bastante Galera, boa, né? Muito segredo. Mandem perguntas aí, a gente tem ainda 15 minutinhos para falar com o Kimura, vamos aproveitar aí o tempo dele da melhor forma. O Hélio perguntou aqui, não, o Jorge perguntou, a posição dos elementos na plataforma influencia na impressão? Influencia também, tá? Aquela questão dos pixels que a gente acabou de comentar, tem algumas ressalvas a mais quando se trata de casos de implante, mas não, acho que não convém falar aqui, tá? Mas aí, se você for deixar a live aí, JP, só para não ficar repetitivo para as pessoas que estão nos acompanhando desde o começo, né? Ele pode ver ali depois que tem a vai resposta. ficar salva no Instagram e depois vai para o canal do YouTube da JP também. Quem quiser seguir, consegue ver todas as lives, a primeira do Kimura e de todos os demais professores no IGTV do Instagram e também no canal do YouTube da JP. Beleza. Vai estar lá. Ô, Kimura, enquanto a galera faz pergunta aí, vamos lá, pessoal, aproveitem. Resina é ainda um problema ou já foi um problema? Porque eu ouvia muita queixa, né, em relação a resinas para impressão no Brasil. Ou isso sempre foi um mito? Era mais questão de utilização, não utilizar da forma correta? Eu vejo assim que algumas das fábricas do Brasil, né, e outras que vão continuar a surgir, elas aparecem
como se fosse um modelo de startup, né? Então você começa investindo o mínimo possível para testar o mercado. E aí, nesse momento, é claro que não vai ser o ápice da qualidade, né? Isso aí vem quando eles começam a investir mais em infraestrutura e hoje isso é realidade, tá? Por exemplo, a resina que a gente mais usa aqui, de um parceiro nacional, né, já faz ensaio mecânico na própria fábrica da resina, sabe? Já faz peça de teste, já confere propriedade mecânica, então a qualidade está bem bacana, viu? Isso aí é coisa de 2 anos atrás. Aqui era quando você usava uma resina, aí você comprava depois a mesma resina e ela já estava diferente. Aí o fabricante fala, pô, eu coloquei um negócio aí, mudei um ativador, coisa assim, você vai ver que a resina ficou melhor. Aí você se ajusta, compra de novo, ela vinha diferente. Pô, eu tirei aquele negócio, mas coloquei um outro que vai ficar melhor ainda, né? Isso era um problema, tá? Não é mais um problema. Show. Ó, o Ferreira aí perguntou. Tá. Ferreira perguntou se ele é obrigado a comprar Exocad para ter impressora 3D, ou se ele pode simplesmente colocar arquivo para imprimir. Ferreira, Exocad é software de edição, né, de desenho. Então, pensando no CAD-CAM, você escaneou, você vai fazer projeto, né? Você vai fazer placa, vai fazer provisório, vai fazer enceramento. Você precisa do Exocad para fazer isso. Mas se for só para imprimir as coisas que você escaneou, aí você precisa de um software simples que faça só as bases, né, que só prepare aqueles arquivos que você escaneou em peças que a sua impressora pode fazer. Tá? Porque o arquivo do escaneamento ele só pode existir no computador. Tem forma, tem área, tem superfície, mas ele não tem espessura de parede. A parede dele mede 0. A gente pode imprimir oco, mas precisa de espessura de parede. Se for para imprimir só modelo, tem muito software por aí, tá? Mas recomendo começar no Mesh Mixer e se for um negócio que vale a pena investir, tem um módulo do Exocad que é só para imprimir modelo, tá? E aí, ter esse módulo só do Exocad custa, se eu não me engano, coisa de R$ 6.000, tá? Certo. Mas é só uma fração do Exocad. Nos cursos que tu faz aqui na JP, os cursos presenciais, Kimura, tu instala, né? Acho que até tu disponibiliza para o aluno. Quais são os softwares que tu bota na máquina dos Tá. alunos? A gente trabalha com Mesh Mixer, com Blue Sky, né? Estou com um curso novo de Blender também. Em todos esses dá para fazer o que o Ferreira comentou aí, tá? De forma até gratuita, na verdade, né? Mas quando você Certo. vai para o software gratuito, geralmente demora um pouquinho mais. Aí quando você vai para o software pago, geralmente é mais rápido, só que é mais caro, né? Fazer a conta aí, ver quanto é que vale esse tempo e se faz sentido investir num software do começo. O O Fábio grande tá na... Fábio, e aí, Fábio, meu amigo, tudo bem? Ó, o Fábio perguntou, em todo o processo, qual seria o momento mais crítico quanto à execução e aprendizado para nós técnicos dentistas querendo entrar nesse universo das impressões? Eleja um ponto crítico. Fábio, eu acho que são vários pontos críticos, na verdade, tá? Só que eu acho também que todos eles são resolvidos, são solucionados da mesma maneira, com entendimento, né? E na verdade eu vejo porque às vezes tem pessoas que querem comprar sistema sem saber necessariamente o que o sistema entrega, né? Então, de meu ponto de vista, né, talvez não devesse estar orçando um sistema, né? Se não sabe ainda como é que vai usar, né? Então, por exemplo, nesse momento o ponto crítico é o entendimento de tudo, né? O que o sistema faz, quais são os materiais, quais são os softwares e, acima de tudo, disso tudo que vai fazer, o que o operador ou a pessoa que vai se beneficiar do sistema está disposto a fazer. Porque realmente dá para fazer de tudo. Só que se for o dentista que vai fazer de tudo, aí você tem que fazer o trabalho que seria do laboratório ou da pessoa do planning center no que seria o seu tempo livre. Né? Então, eu acho assim, que o mais crítico que a gente vê por enquanto essas tecnologias são novas, é compreensão em relação às aplicações e às peculiaridades. Tá? Isso em breve não vai ser um desafio mais, porque a próxima geração que está vindo já vem bem mais calejada nessa questão do 3D. Né? Os caras estão jogando joguinho em 3D desde quando é criancinha. Sim. Então, não é. Tá? Ó, vamos falar de algo que realmente a gente vê que é muito importante, né, Kimura? Eu tive a sorte, né, Kimura, de ter a JP na cidade onde tem a montagem dos computadores da Vel, né? Computadores de alta performance. Então, quando eu comecei a fazer curso, trazer curso de Exocad, curso do Kimura, na hora eu procurei o pessoal da Vel para fechar uma parceria
e depois ainda fui saber que ele já conversava contigo já há um tempo, né? E tem essa pergunta aí da Kathleen sobre computadores. Tá. Eu também não ganho nada para isso, tá, gente? Mas eu também sou usuário dos computadores Avel, né? O computador que eu uso no dia a dia é um computador Avel. Tá? Aí, se for assim, se for computador para CAM, se você vai preparar para fresar, se você vai preparar para imprimir, não precisa ser um computador muito parrudo, porque o maior processamento já foi feito antes, nas etapas de desenho, né, que é quando você demanda mais do computador, da placa gráfica dele, e também no escaneamento, né, que você está renderizando imagem, calculando nuvem de pontos e tal, é quando você mais precisa de máquina parruda. Tá? No mínimo, para não sofrer, o que a gente recomenda? Pelo menos 4 GB de RAM, uma placa aí, uma GeForce, pelo menos 1050. Desculpa, eu falei errado, tá? São 4 GB na placa e pelo menos uma 1050, né? Uma GeForce NVIDIA 1050, né? Para começar. 16 GB de RAM nesse computador, recomendo 1 TB de memória e se tiver um SSD, bem legal para você trabalhar mais rápido também, tá? Agora, se for um computador para preparar impressão, qualquer computador serve, tá? Eu Isso já é tô, legal também. já estamos com Isso é 5 máquinas da Vel aqui. O pessoal da Vel já disponibilizou 5 máquinas. Logo, logo a gente vai ter em todas as bancadas aí para os alunos. Tá bem Tá. legal a parceria. Se quiser uma recomendação assim, mais específico, entra no site da Avel, tem um computador que chama A62. Para o CAD/CAM, esse computador é o puro creme do milho verde. A configuração também. Empresa brasileira, um suporte, da mesma forma que a galera compra, gosta do Doni pelos equipamentos, o suporte da Doni faz diferença. Você pode perguntar para quem já é usuário de Avel, de outros segmentos, né? A galera de desenho, arquiteto, engenheiros, que usam muito esses equipamentos, os gamers, né? A galera que curte jogo, tu pode pesquisar que os caras vão falar que a Avel é ponta firme mesmo. Não só tem um equipamento fantástico, como tem suporte. Ó, o Ferreira falou, eu tenho um Avel muito bom mesmo. Show. Ó, vamos lá. Aqui, ó. O Dartson Souza. Tem uma técnica e equipamento voltado para a confecção de prótese dente total. Tem sim, Dart. Na verdade, tem no Exocad, mas dá para fazer em qualquer outro software, tá? E aí, eu não sou técnico de prótese, mas eu arrisco a dizer que é mais fácil fazer um par de próteses totais do que reabilitar só um arco de um paciente. Porque no processo de computador, né, você pega dois arcos, já em MH, já com guias feitas, já com a oclusão correta, você posiciona e desenha só a gengiva. Né? Mas tem, sim, voltado para a confecção de prótese total. Tá? E aí a técnica, né, tem muita coisa sendo desenvolvida, só que a literatura também é escassa enquanto no que se refere à publicação sobre fluxo 100% digital para prótese total. Né? O que eu tenho certeza que funciona, vai até o rolete de cera e a partir daí faz digital. Tá? Mas é bem interessante. Né? Eu vou mostrar aqui alguns casos de prótese total impressa. E o que é interessante, nesse caso, essas próteses não são dentes de estoque, é um caso feito pelo DSD, do Ângelo Rafael, com o Sérgio Saraiva, nesse caso. Está aí também, né, o Rafa, não sei se ainda está aí, grande parceiro nosso, grande professor DSD também. Né, mas com uma resina eu imprimo a base, com outra resina eu imprimo os dentes. Cada arco vai me custar em resina entre 40 e 45 reais. Está pensando só no material que consumiu, sem pensar no custo do que você tem ao redor dessa impressora. Ô, Kimurinha, ó, já tá aí, ó, pra galera que curte Exocad aí, ó. Licenças e licenças aí, graças ao Doni aí, a gente rola o curso de Exocad original aqui na JP com o Jefferson Brits, que foi uma indicação do Kimura aí também. Kimura é parceiro, devo muito a ele. Galera, nós uma temos... mãozada cheia dessa aí, dependendo do tipo da licença, você está segurando um apartamento. Exatamente. Então, beleza. Nós temos 5 minutinhos, galera. Quem quiser fazer mais uma pergunta, senão o Kimura finaliza aí falando, de repente, sobre alguma novidade da Doni, o que está por vir. Tu mesmo falou, né? Tem muita tecnologia chegando.
Doni está preparando aí para essa transição pós-Covid aí. Fique à vontade. Beleza. Bom, a gente vai continuar com o que a gente entende que faz o nosso negócio dar certo, que é cuidar bem de quem confia na gente, né? Então, isso a gente faz através de treinamento, através de suporte, através de assistência técnica, mas nós estamos expandindo o nosso portfólio e a gente vai ter 3 máquinas novas até o final desse ano. Uma mais barata, uma no mesmo preço da Hunter, só que com uma área de impressão bem maior. E essas questões que eu comentei de inteligência artificial, a inteligência artificial não é colocar base em modelo, tá? É te guiar nesse processo de impressão, né? E uma máquina que tem potencial para usar tudo isso de impressão 3D com a inteligência artificial que a gente falou. Tá? São as coisas que a gente vai trazer. Estamos com um curso novo de Blender, né? Um curso em software grátis, mas aí realmente é um curso que vai resolver todas as demandas de impressão de biomodelo, passando por impressão de placa, articulador virtual, enceramento, guia cirúrgica, tudo vai dar para fazer lá. É um software que, pensando em valor brasileiro, ele vai custar talvez R$ 4.500, R$ 5.000 para fazer tudo isso sem nunca precisar pagar uma anuidade, né? Então, pode ser que mude também. E a gente segue com os cursos tradicionais, né? Mesh Mix, Exocad, PlusCAD, impressão 3D, que a gente já tem feito há algum tempo. Sim. Dias 18 e 19 de julho, aqui em Joinville, o Kimurinha já vai estar aí, já tem mais a metade vendida. Se não fosse o Covid, a turma, inclusive, ia ser antes, né? Tivemos que prorrogar, né, Kimura? Mas tem ainda, acho, 4, 5 vagas aí. Kimura, eu vou pedir para a galera um padrão que a gente sempre faz, até para prestigiar aí a Doni 3D, o Kimura. Eu vou desabilitar rapidinho os comentários para a galera dar um print na tela e postar nas redes sociais. Primeiro que a pessoa está fazendo uma propaganda para ela mesma, junto aos seus clientes, né? Mostrando que em meio à pandemia está buscando conhecimento, agregando conhecimento. E também valoriza aí o Kimura, que tirou 1 hora do trabalho e deve ter uma fila de colaboradores ali batendo a porta para o Kimura solucionar algumas pendências. E daí, na sequência, o Kimura dá um tchau aí para a galera. Vamos lá então, Kimurinha. É isso aí. Kimura, quero agradecer demais, agradeço a galera. Fiquei feliz que tem novamente dentista e técnico assistindo às lives. Eu bato muito essa tecla aqui nos cursos presenciais. Quanto mais a união da classe, parar com esse negócio de apontamento, né? Só de um ter culpa e outro não. Quando tiver essa integração, a odontologia como um todo vai ganhar e principalmente isso vai respingar positivamente no paciente, vai aumentar faturamento e tudo mais. Galera, procurem o Kimura, mandem um inbox para ele, ou entra no site. O cara tá voando, né? Se entrar na rede social, você vai ver com as pessoas que o cara tá andando, os professores que apoiam e prestigiam a tecnologia dele. Então, não é à toa, né? E a tecnologia veio para agregar, né, Kimura? Veio para agregar, ela não veio para eliminar trabalho, não veio para eliminar emprego, né? Vamos esquecer isso aí. Pelo contrário, vai fazer até com que às vezes um colaborador que ganhava um salário X, a partir do momento que ele fazer uso da tecnologia, ele vai ter um upgrade no salário, né? Mas para isso tem que buscar conhecimento, né, Kimura? Para isso ele tem que estar preparado. Vou citar uma frase aqui que eu ouvi em um vídeo do professor André Calegari, que a gente está em um momento em que não é o homem versus a máquina, né? Mas é o homem vezes a máquina, né? A gente vai usar isso aí para multiplicar os nossos resultados, mas nunca vamos ser substituídos por esses equipamentos. Eles nunca vão fazer nada sem a gente, beleza? Tá. Galera, fiquem com Deus. Valeu. Amanhã tem live de novo, vamos dar a sequência. E pode chamar a JP, que a gente já tem curso aí disponível. Até porque precisamos faturar, né, Kimura? 90 dias parado. Tem que correr agora. Valeu, um abraço. Tchau, galera. Obrigado.